A mensagem de Cristo às 7 igrejas. Apocalipse 1, 19 e 20. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as igrejas. A mensagem de Cristo às 7 igrejas locais existente no oeste da Ásia Menor é também para a instrução, advertência e edificação dos crentes e igreja da presente era. As 7 igrejas. O Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia, nome antigo de uma região que agora faz parte da Turquia Ocidental. Cada uma dessas igrejas consistia de várias congregações. Essas igrejas foram provavelmente selecionadas por representarem a totalidade das igrejas daqueles dias, pois o número 7 representa um número perfeito. Aquilo que lhes foi dito aplica-se à igreja inteira. Noutras palavras, as 7 igrejas representam todas as igrejas no decurso desta era da igreja. Os 7 espíritos devem representar a perfeição e o ministério do Espírito Santo à igreja. O valor dessas mensagens para a igreja de hoje vê-se nos pontos a seguir. 1. É uma revelação do que Jesus ama e anela ver nas igrejas locais, mas também aquilo que ele repele e condena. 2. Uma declaração clara da parte de Cristo no tocante às consequências da desobediência e descuido espiritual. E B. A recompensa da vigilância espiritual e fidelidade a Cristo. 3. Um padrão pelo qual toda igreja ou indivíduo pode julgar sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. E 4. Um exemplo dos métodos de Satanás para atacar a igreja ou o cristão individualmente. Nota do livro de Juízes 3:7. Os filhos de Israel fizeram o mal. O livro de Juízes registra 4 ciclos principais da apostasia de Israel, a saber, escravidão, clamor a Deus, livramento divino e novo desvio. Há várias verdades básicas desses eventos históricos. 1. A tendência natural do povo de Deus, mesmo depois de um reavivamento e restauração, é o retorno ao declínio espiritual. Somente a fé viva, a gratidão sincera, o esforço persistente de buscar a face de Deus e a rejeição constante dos caminhos ímpios da sociedade incrédula levarão o povo de Deus a manter seu primeiro amor, sua visão e pureza. 2. A história da salvação retrata o povo crente como um povo que não procura aprender nem prevenir-se dos males da frieza espiritual e das trágicas consequências das gerações anteriores. 3. A rebelião e a incredulidade são coisas graves, são uma afronta contra um Deus justo e por isso merecerão seu juízo. Quando o povo de Deus rebaixa seus padrões bíblicos ou abre mão deles, perde as bênçãos de Deus prometidas e a sua presença paternal. 4. Deus é um Deus misericordioso, pronto a atender o clamor de arrependimento do seu povo. Ele sempre faculta um novo começo pela graça, mediante a fé nele. Esse estudo aborda cada um desses aspectos sobre a forma de perguntas e resposta. 1. O que é que Cristo aprova?
Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio, como parte dela, que averigua a vida, doutrina e declarações dos líderes cristãos, que perseveram na fé, no amor, no testemunho, no serviço e no sofrimento da causa de Cristo, que abomina aquilo que Deus abomina, que vence o pecado, Satanás e o mundo, que não aceita conformar-se com a imoralidade do mundo, nem com o mundanismo na igreja, e que guarda a palavra de Deus. 2. Como Cristo recompensa as igrejas que perseveram e permanecem leais a Ele e a sua palavra, Ele recompensa tais igrejas, livrando-as do período da tribulação que virá sobre o mundo inteiro, concedendo-lhes seu amor, presença e estreita comunhão, e C, abençoando-as com a vida eterna. 3. O que é que Cristo reprova? Cristo reprova a igreja que diminui sua profunda devoção pessoal a Deus, que se desvia da fé bíblica, que tolera dirigentes, mestres ou leigos imorais, que se torna espiritualmente morta ou morna, e que substitui a verdadeira espiritualidade e a pureza, a retidão e a sabedoria espiritual por sucesso e recursos materiais. 4. Como Cristo castiga as igrejas que entram em declínio espiritual e que toleram a imoralidade no seu meio, Ele as castiga mediante a não renovação do seu lugar no reino de Deus. B. A perda da presença de Deus, do poder genuíno do Espírito Santo, da verdadeira mensagem bíblica de salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição por Satanás. Notas a respeito do bem e do mal dentro do reino dos céus durante esta era. C. Seus líderes postos sobre juízo divino. 5. O que a mensagem de Cristo revela concernente à tendência natural das igrejas, a estagnação espiritual, declínio e apostasia? As 7 cartas sugerem que a tendência das igrejas é acomodar-se no erro, aceitar falsos ensinos e adaptar-se aos princípios anticristãos prevalecentes no mundo. B. Além disso, observa-se que, frequentemente, homens e mulheres apóstatas, vis e infiéis estragam as igrejas. Por essa razão, o progresso espiritual de uma igreja nunca deve ser evocado como a prova de que ela está dentro da vontade de Deus, nem para se afirmar que anda na verdade e na doutrina do Senhor. O Evangelho e a mensagem original de Cristo e dos apóstolos é a autoridade suprema para avaliar o certo ou errado nesse campo. 6. Como podem as igrejas evitar a decadência espiritual e o consequente julgamento por Cristo? Estas cartas revelam várias maneiras. A primeira e mais importante: todas as igrejas devem estar dispostas a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Jesus Cristo sempre deve ser o guia da igreja, pois esta palavra, conforme revelada aos apóstolos no Novo Testamento mediante o Espírito Santo, é o padrão segundo o qual as igrejas devem verificar suas crenças e atividades e renovar a sua vida espiritual. B. As igrejas devem continuamente examinar seu estado espiritual diante de Deus e, se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo e imoralidade entre os crentes. C. A frieza espiritual poderá ser extinguida em qualquer igreja ou grupo de crentes quando houver arrependimento sincero do pecado em um retorno
decidido ao primeiro amor, à verdade, pureza e poder da revelação bíblica de Jesus Cristo. Breve resumo do cerne das 7 igrejas Ásia Menor é através da Bíblia de Estudo Pentecostal.